Tem dias que a gente se sente. Ai, ai, vamos lá, né? É o que tem para hoje. O que não tem remédio, remediado está. Então, vamos lá, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou fazer uma introduçãozinha, né? Antes de qualquer coisa. Bem, então, nós vamos falar hoje, né, de um movimento que vai dar a base, né, para os conflitos do início do século XX, que é a unificação das últimas duas grandes potências que vão participar da Primeira, tanto da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando de Itália e da Alemanha. Então, né, gente? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui desses dois movimentos, que são movimentos muito importantes, e com isso, né, vai ter o surgimento, né, de uma revolução, né, de revoluções burguesas dentro de todos esses dois países. Então, né? Então, como a gente vai falar isso aí, né? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho, só que antes disso nós temos que entender a seguinte forma. Bem, então, né? Então, desde quando a gente estuda a história, né? Então, desde lá do sexto ano, a gente vai se deparar com algumas questões que são, no mínimo, né? São questionáveis, ou elas não dão respostas definitivas. No caso, né? Da Itália, né? Então, nós imaginamos a Itália como se fosse o grande Império Romano, né, o grande Império Romano, que teve início lá a partir do século V antes de Cristo, né, com as diásporas gregas, né? Então surge, né, o que nós chamamos de Império Romano. Então, só que o Império Romano ele vai dominar toda a bacia do Mediterrâneo, e ele cai com as invasões bárbaras, com problemas internos, aquela coisa toda que nós já estudamos no sexto ano. A primeira coisa que os meus alunos imaginam é o seguinte, né? Então, caiu o Império Romano, começa a história italiana. Não, não é assim que as coisas funcionam. Bem, então desde o século V depois de Cristo até o século XV, né, a Europa toda estava dominada por um sistema chamado de feudalismo. Então, todos os territórios da Europa estavam fragmentados, estavam divididos entre, né, entre aqueles povos. Tanto é que houve uma tentativa de unificação dos povos germânicos, chamado, né, o Império Sacro Germânico Romano, né, que foi liderado, né, pela dinastia carolíngia. Né? Então, os carolíngios tentaram unificar o Império Romano novamente, né? E depois vai ter uma tentativa também dos povos germânicos em reunificar o Império Romano, que fica conhecido como o primeiro Império Sacro Romano. Isso lá durante a Idade Média. Por que eu estou falando isso aqui para vocês, né? Porque é o seguinte, nós vamos falar sobre a unificação alemã semana que vem, e os alemães acreditam, né? No caso, o Adolf Hitler, ele vai acreditar que ele estava participando do Terceiro Reich. Então, o que isso quer dizer? O Terceiro Império germânico, né? Então, o Terceiro Império Germânico, né? Ele tem origem ali, né? Com o Império Sacro, né? Do Império Sacro Germânico, né? Que foi o primeiro. Nós temos a unificação da Alemanha, que nós vamos falar semana que vem, onde o Otto von Bismarck vai conseguir unificar todos os reinos germânicos. Vai dar início que nós chamamos de Segundo Reich. E o Terceiro Reich é aquilo que o Adolf Hitler tinha idealizado de unificar dentro de um país, né, de uma nação, todos os povos de língua germânica. Né? Então, não é à toa que o Adolf Hitler começou a invadir os países ali ao redor. Lógico, tem várias questões, mas assim, começa aí. Bem, então vamos voltar para a Itália. Então, quando nós falamos em Itália, a Itália, ela era, assim, a Península Itálica, a Península da Bota, ela era controlada pela Igreja Católica. Né? Então, a Igreja Católica ela vai dominar parte do território, né, do território da Bota, né, da Península Itálica. E assim, bem, antes da Igreja, quem dominava a Península Itálica era um povo chamado Lombardos. Os Lombardos eles vão ser derrotados pelos povos germânicos pela dinastia Merovíngia. Né? Então, o Meroveu, depois o Carlos Magno vai conseguir derrotar os Lombardos. Quem eram esses lombardos? Eram povos não cristãos. Então, esses lombardos, que eram um povo pagão, ele vai ser derrotado pelos francos, pelos merovíndios, depois pelos carolíngios,
E isso, né, vai fazer com que a Igreja Católica domine toda a região ali da Península Itálica. Por que eu estou falando isso para vocês antes da unificação da Itália? Porque é o seguinte, não existia uma unidade nacional. Né? Então, não existia Itália, porque eu leio muito em textos didáticos de livros de história que diz o seguinte, o Cristóvão Colombo, ele era um italiano. Não, ele não era um italiano porque a Itália não existia. Né? A Itália, ele era um território fragmentado. O norte, controlado por uma burguesia mercantil, né? Uma burguesia que vai aflorar com o Renascimento, com as navegações. Nós teremos vários pensadores importantes ali no norte da Itália, né? No norte da Península Itálica. O Nicolau Maquiavel, que vai ser um dos primeiros filósofos que vai pensar a formação dos estados nacionais. Então, nós temos, né, ali no norte da Itália uma sociedade muito mais desenvolvida. E o sul, né, era uma região mais precária, uma região mais agrícola, uma região mais pobre. Né? Era uma região que ali estava a população mais simples. Né? Então, nós temos distinções dentro da Itália até os dias de hoje. Norte, sofisticado, desenvolvido, industrial. Sul, extremamente agrário. Né, extremamente usando a produção agrária para sua subsistência e para exportação. Bem, então por que eu estou falando isso aqui para vocês antes de tudo isso? Eu já peguei, né, já 5 minutos para a gente falar sobre isso. Porque é o seguinte, não dá para entender a unificação da Itália apenas no caso, os nossos caros, né, como eu posso falar sobre eles, né? Os Biomontes, que eram parte da burguesia do norte, então a burguesia, nos casos, os Piemontes, eles vão unificar a Itália. Só que nós temos que entender o processo todo. Né? Nós temos que entender o processo todo. A Itália se unificou, viva maravilha, bandeirinha tricolor e vamos embora. Não. Houve guerra civil. Além do mais, a Itália, a norte da Itália, ela estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Né? O Império Austro-Húngaro que vai dar do suporte muito importante para a Primeira Guerra Mundial. Era uma das maiores potências da Europa até o final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, que reunia o território da Áustria e o território da Hungria. Então, gente, assim, por isso que nós temos que pensar o seguinte, na história não é simplesmente decorar datas e decorar nomes, é você saber, entender o que está acontecendo ali. Então, gente, aqui, ó, nós temos uma imagem aqui que é sobre a unificação da Itália, que é para a gente retratar a guerra, né, entre esses grupos, né? Os grupos, no caso aí, a batalha entre, né, que vai participar o Giuseppe Garibaldi, né? O Garibaldi, ele vai ser muito importante para a história do Brasil, né? A gente já falou isso na Revolução Farroupilha, né? O Garibaldi participou das guerras, né, da Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, encontrou a sua I Love You, né, a Anita Garibaldi, vai para a Europa de novo, eles vão casar, vão ter filhos e tudo mais. Bem, até aí a gente depois fala a revista Contigo da história, né, as fofoquinhas da história. Mas assim, gente, então nós temos que entender o seguinte, quais foram os antecedentes? Né? Então nós temos que pensar naquilo lá que o Império, no caso a Península Itálica, ela estava totalmente fragmentada. Né? Então nós temos os reinos lombardos, nós temos o Ducado de Parma, nós temos aí, né, no caso, os estados da Igreja, que nós chamamos de terras papais, nós temos o Grande Ducado da Toscana, nós temos a Sardenha, nós temos um território extremamente fragmentado. Então, e eles não tinham governo centralizado, lembrando disso. Alguns eram ducados. O que é um duque? Um duque é aquela pessoa que um rei ele vai dar o título para ela para administrar aquela região. Aquela região ela não era autônoma. No caso do ducado aí de Parma, ele estava totalmente ligado ao Império Austro-Húngaro. Né? Nós temos que levar em consideração isso. Então, nesse sentido aí, com aquela bagunça toda, né, houve um evento que vai sacudir a Europa, chamado Primavera dos Povos. Né? Então, a Primavera dos Povos, que acontece em Praga, que acontece em Paris,
que acontece ali naquele período vai fazer com que a população, a burguesia, ela busque por participação política e por participação, né, de poder organizar o Estado. Isso é um fato importante. A gente sempre está, né, ligado sobre isso. Então, a Primavera dos Povos e a Guerra Franco-Prussiana vai ser de extrema importância para esse momento aqui da tentativa de unificação da Itália. Né? Então, vai começar a ter movimentos de unificação. No caso aí, nós teremos, né, dois grupos. No caso, né, nós temos o caso do estudante intelectual do Giuseppe Mazzini, né, que ele fundou uma sociedade secreta, porque era proibido. Gente, é uma coisa que nós temos que pensar aqui. Durante a Guerra Franco-Prussiana, foi organizado o quê? Que nós chamamos de de uma força organizada entre as grandes potências, no caso que nós vamos chamar de Santa Aliança. A Santa Aliança, ela tinha como ideal, né, o ideal da Santa Aliança era sufocar qualquer movimento que colocaria em risco a organização que estava prevalecendo naquele período. No caso, né, a organização de um Estado baseado na nobreza. Né? Então, no caso, o Mazzini, ele era republicano. Né? Então, república, nacionalismo. Né? Então, ele tinha um viés diferente dos outros. E, por outro lado, nós tínhamos os monarquistas, liderados, né, pela família, pela dinastia do reino Piemonte-Sardenha. Né? Então, o Piemonte-Sardenha, eles queriam o quê? Promover a unificação da Itália, mas não em uma república, mas em uma monarquia. Né? Tanto é que o rei que vai tomar conta da Itália depois da unificação, o nome dele vai ser Victor Emanuel II. Né? Ele era o principal líder da família Piemonte, né? Da Piemonte-Sardenha. Então, nesse sentido aí, nós temos as revoluções, que nós já falamos sobre isso. O norte da Itália vai achar isso muito interessante, levando em consideração a burguesia, ela vai começar a se fortalecer cada vez mais dentro desse contexto, né? Então, a burguesia, ela vai começar a galgar, a buscar poder político, e a unificação da Itália era muito interessante para eles. Como qualquer burguesia, eles precisam ter o quê? A formação de um Estado, né, de um Estado forte, para que os seus interesses sejam defendidos. É importante nós pensarmos isso. No caso, como o território italiano não era unificado, eles não tinham uma moeda única, eles não tinham uma força militar, que isso dificultava a defesa do território, e eles não tinham um sistema de identidade nacional. Né? Então, eles não se reconheciam como italianos, vamos lá bater bota, comer pizza, não. Eles não tinham essa identidade. Eles não tinham essa visão do quê? De chegar lá em Parma e falar, e aí, meu, você é o quê? Qual é a sua cidadania? Primeiro, eles nem sabiam o que era cidadania. Né? Então, eu vivo em Parma. Ele não era italiano. Hoje, se você chegar para uma criança de 5 anos lá e perguntar o que é que você é, a primeira coisa que eles vão falar, eu sou italiano. Então, ele não tinha esse orgulho nacional que vai começar a surgir, a eclodir a partir do século XIX. Né? Então, isso é importante da gente sempre estar frisando. Bem, então, o movimento de unificação, né, primeiro, ele parte das regiões mais industrializadas. O norte da Itália era uma região mais moderna, uma região mais sofisticada, uma região onde já havia indústria. O sul ainda era um território, né, em organização, um território, né, forjado na agricultura. Né? Então, nós temos que levar em consideração isso. Então, ali, a partir do século XIX, né, então vai começar a ter esse movimento de expansão da industrialização. E também, no caso, o fortalecimento da região. Né? Então, nesse sentido aí, também vai ter uma visão de fortalecer o mercado interno. Gente, nacionalista, protecionista, é uma base de qualquer sistema econômico. Eu tenho que desenvolver o meu mercado interno, eu tenho que me fortalecer primeiro dentro do meu território, para depois eu buscar controlar ou competir com o mercado estrangeiro. Então, a burguesia industrial do norte da Itália buscava isso. Bem, então o Piemonte, né, no caso, eles vão conseguir, né, o apoio do Napoleão III na guerra contra a Áustria.
Então, no caso, o norte da Itália, eles queriam se separar da influência austríaca. Então, quem eles vão recorrer? A França. A França, que até aquele momento era uma força militar extremamente importante, até eles serem humilhados pelos prussianos, né? pelo Bismarck. Né? Então, eles tinham o maior exército, eles tinham um mosquete, um fuzil muito moderno para o período, só que, né, eles não tinham uma organização como os alemães. Os alemães, eles têm uma característica muito importante. Os alemães são muito disciplinados. Então, os alemães vão passar um rodo, né, nos franceses, literalmente. Então, no caso, né, os piemontes vão conseguir aliança com Napoleão III, né? E eles vão trocar o apoio, né? Então, ó, eu quero o apoio do Napoleão III. Aí o Napoleão III pergunta, e aí, o que eu vou ganhar com isso? Né? Aquela velha frase do Tropa de Elite, quem quer rir tem que fazer rir, filho. E aí? O que você vai me dar em troca? Então, o que os piemontes vão oferecer? A região de Nice e de Savoia, né? Que depois vai ser retomado, né, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bem, então, embora, né, então, os piemontes vão derrotar a Áustria, né, então, mesmo vencido, né, então, mesmo vencido a Áustria e conquistar o território do norte da Itália, qual o maior problema, né, dos piemontes? É a questão da Igreja Católica. A Igreja Católica, que dominava o centro da Itália, ela apoiava a questão aí, né, de você não ter uma unificação no território, porque para a Igreja não era interessante, né? Então, principalmente por razões de reações francesas católicas ao Papa, né? Uma coisa que também nós devemos levar em consideração, durante o século XV, houve a Reforma Protestante, e o francês João Calvino, ele vai causar uma perda muito grande de fiéis na França, né? Então, a França, no caso, os imperadores franceses, eles vão ser, no mínimo, meio duvidosos pela Igreja Católica. Então, nós temos tudo isso. Então, paralelamente a isso, nós teremos no sul da Itália o nosso caro amiguinho do peito, Giuseppe Garibaldi, né, que havia lutado aqui no Brasil, que eu já falei isso aí para vocês. Ele vai fundar um grupo que vai ser chamado de Camisas Vermelhas, né, com ampla participação popular, conseguindo tomar da França o território das duas Sicílias. Então, aqui, gente, ó, voltando ao mapinha aqui de cima. Então, aqui, ó, as duas Sicílias, né, a região da Sicília, as ilhas aqui no Mar Mediterrâneo. Então, o Giuseppe Garibaldi vai derrotar a marinha francesa e vai tomar aquelas ilhas para ele, levando em consideração que o Garibaldi ele foi tão importante na guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Por quê? Porque ele conseguiu formar uma pequena marinha gaúcha, né? Uma pequena marinha, né, farroupilha. Então, no caso aí, né, então só que tem um probleminha aí. Então, ele vai ter muita importância, só que no ano de 1860, o rei Piemonte, né, de Piemonte, o Victor Emanuel II, foi aclamado rei, né, no ano e foi proclamado o nascimento do reino da Itália. Então, ainda faltava incorporar outros territórios. Então, a Itália ainda continuava fragmentada. O norte já estava sendo governada pelos Piemontes e o sul estava se organizando numa república muito próxima do que nós chamamos de uma república ou de uma revolução com caráter socialista. Camisa Vermelha, né, 1800 e pouquinho, então 1860, né, então o Karl Marx já estava ali, né, professando seus ideais socialistas de luta de classe, de revolução. Então, nesse sentido aí, também nós temos a região de Roma, né, que é a região que é chamado de Estado Pontífice, que é o Estado do Papa, né? Então, eles também vão querer manter a sua hegemonia. Bem, então, porém, em 1870, né, os alemães, né, vão, né, liderados, né, pela Prússia, né, vão começar a declarar guerra à França, né? Então, durante a unificação da Alemanha e a dominação foi dominada pela Guerra Franco-Prussiana. Então, no caso aí, nós teremos, né, a unificação desses dois estados, quando o norte ele vai invadir o sul da Itália
e vai conseguir, né, de uma forma ou de outra, né, conseguir, né, derrotar os camisas vermelhas, e os camisas vermelhas vão, né, vão ser, né, retirados do poder, e o José Garibaldi, né, ele vai ser, né, exilado aí. Bem, então, uma coisa importante que nós devemos levar também em consideração, e a igreja? Né? E a igreja católica apostólica romana, que dominava o centro da Itália, ela vai ficar feliz? Ela vai ficar contente? Ela vai ficar, oba, agora a Itália está formada. Não. Gente, é o seguinte, a igreja católica ela não reconhecia a Itália como um país unificado. Né? A Itália ainda ficou fragmentada e com vários problemas, né, ali no território, até quando, no caso, o Mussolini, né, que é um dos líderes do caso do fascismo italiano, ele vai, né, o Mussolini, ele vai simplesmente, ele vai confiscar as terras da igreja, né? Eles vão confiscar a terra da igreja e vai fazer o seguinte, ó, vocês vão me assinar aqui o Tratado de Latrão. O que é o Tratado de Latrão? Simples. Vocês vão ficar apenas com o território do Vaticano. Então, o Vaticano, as fronteiras do Vaticano, elas são definidas pelo Mussolini. Até então, até a Segunda Guerra Mundial, até entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, no caso aqui, mostrar o mapinha aqui para vocês terem uma noção. A igreja controlava ainda todo esse território do centro da Itália. Né? Então, gente, nós temos que levar em consideração isso. A Itália ela vai passar por vários problemas. Bem, então o material de vocês era isso, mas o que a gente tem que discutir também aqui, né, que eu acho que é importante da gente sempre falar. O que a Itália tem tanto a ver com o Brasil? Né? O que a Itália, a unificação da Itália tem a ver com o Brasil. Primeiro, né, a população mais pobre que estava no sul da Itália, por conta de problemas econômicos, por conta de perseguições políticas, entre outras coisas, o que eles vão fazer? Eles vão começar a migrar para países da América, principalmente para o Brasil. O Brasil estava no processo de abolição da escravatura, né? E o sul da Itália era uma região que as pessoas estavam passando fome. Então, para o sul da Itália, para os italianos, era muito melhor trabalhar muito no Brasil, se ferrar de trabalhar no Brasil, trabalhar muito, ganhando muito pouco, do que morrer de fome na Itália. Né? Então, nesse sentido aí, vai começar a ter o quê? O processo de migração. Né? Então, aquelas pessoas que viviam numa condição precária lá no sul da Itália vai começar a vir para o Brasil com incentivo do governo brasileiro. O governo brasileiro vai começar a incentivar a vinda dos italianos para o Brasil, como também os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, durante o século XIX, quando nós vamos falar sobre isso, né, daqui... Eu vou gravar uma aula semana que vem sobre isso aqui para vocês, porque a aula dessa semana de filosofia é a última do conteúdo. Semana que vem eu vou falar na segunda-feira sobre a unificação alemã, né, a unificação da Alemanha, né, do Segundo Reich, e eu vou falar também dos Estados Unidos durante o século XIX. Então, os Estados Unidos, como os Estados Unidos vai passar de uma parte da costa leste dos Estados Unidos, chegando até o Oceano Pacífico. Como é que nós vamos como é que nós vamos povoar um território tão grande? Gente, durante o século XIX, começo do século XX, os Estados Unidos, eles incentivavam a migração de italianos, de irlandeses, né, de pessoas que viviam na Europa, porque não tinha gente para povoar os Estados Unidos. Né? Tanto é que surge essa ideia de que os Estados Unidos é a terra das oportunidades, né? Que os Estados Unidos, quem tem força, trabalha nos Estados Unidos e consegue vencer. Né? A questão do espírito, né? do espírito americano, né? Os Estados Unidos como a grande potência, a grande esperança, né? da América de uma forma em geral. Então, meu povo, alguma dúvida? Gui, Biel,
Cléo, Maria, Luiz. Quem é o da... Tá ligando o áudio. Da coroinha aqui que eu não sei, desculpa. Da coroinha é o Rian. E aí, Rian, tudo bem? Tudo certo? Deu para entender, gente? Sim, eu entendi bem essa aula. Então, galerinha, ó, no começo da aula aí eu fiz uma introduçãozinha, então, meu, para dar uma olhadinha assim, na introdução, depois quando vocês forem, né, fazer os exercícios. Aquilo que eu já falei para vocês, que eu já tinha falado para vocês semana passada, mas eu vou reforçar. Gente, ó, a partir da semana que vem, em vez de eu... Porque o conteúdo de filosofia acaba essa semana. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o existencialismo sartriano, de Jean-Paul Sartre. Então, eu vou gravar esse vídeo e é o último conteúdo. Então, a partir da semana que vem, em vez de vocês terem um conteúdo de história e um conteúdo de filosofia, vocês terão dois. Né? Dois conteúdos, uma com a aula gravada e uma outra com a aula ao vivo. Uma coisa que eu recomendo para vocês. Apareceu dúvidas? Me procurem no WhatsApp, manda mensagem, sinal de fumaça. Gente, eu posso demorar para pegar, mas quando eu pego, eu respondo. Né? Não fiquem com dúvidas. Levando em consideração, né, que esse conteúdo que nós estamos falando desde a Guerra Franco-Prussiana, né, com a guerra do Napoleão III e o Otto Bismarck, né, que nós teremos as motivações para a Primeira Grande Guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela só aconteceu por conta, né, da unificação da Itália, da Guerra Franco-Prussiana e da unificação da Alemanha. Né? Nós vamos falar da Conferência de Berlim. Né? Então, nós vamos falar isso ainda esse ano. Né? Por que, que a Itália e a Alemanha se uniram contra os outros países? O porquê? Né? É aquela velha coisa que eu sempre falo. Né? Eu não acordo de pé esquerdo e vou invadir a Polônia. Eu não acordei de pé esquerdo e vou invadir a Áustria. Eu não acordei de pé esquerdo, né? E matei né, o Francisco Ferdinando. Não, gente, eu tenho que pensar assim. Tudo tem uma motivação. E essa motivação que faz a história. Né? Então, quando nós fomos estudar a Primeira Guerra Mundial ela é efeito disso tudo aí. Né? É efeito desses problemas que nós estamos falando agora. Tudo bem, gente? Né? Sim, sim. O Eduardo, pode perguntar, não tem problema não. Né? Sobre a questão das lições atrasadas, assim, o Eduardo, vai me mandando. Vai me mandando aos poucos que eu vou vendo, aí depois a gente vai conversando, tá bom? Bem, gente, bom dia, Camila, tudo bem? Eu vi que você entrou um pouquinho atrasada, então você pega a aula aí, porque a gente já está quase no finalzinho. Beleza? Bem, gente, então é isso. Unificação italiana é isso. Né? Então, nós temos que, né, pensar isso como um ponto inicial, né, para uma formação de uma Europa diferente. Então, galera, alguma dúvida? Não. Então, gente, eu vou deixando vocês indo aí. Qualquer coisa, manda mensagem no meu WhatsApp. E assim, o Duda, se você precisar conversar alguma coisa, me manda mensagem no WhatsApp que a gente conversa. Tá bom? Aí a gente vê o seu probleminha aí. Beleza? Aquele abraço, gente. Bom dia para vocês e boas aulas. Até mais, hein? Tchau, professor. Até mais.